dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o pastor Paulo César Reis. Eu falo desde Goiânia, Goiás, Brasil, para apresentar o Momento Devocional, a nossa live de reflexão bíblica aqui nas tardes do Brasil. Bem-vindos a todos e a todas que estão acompanhando agora ao vivo ou que irão ver depois aí na linha do tempo, no Instagram e no YouTube. Hoje eu trago a conclusão do estudo minucioso, detalhado da carta aos Hebreus. E chegamos então ao seu último capítulo, o capítulo 13. Daqui a pouquinho, depois das músicas, mas eu quero fazer um pedido especial a todos vocês. Compartilhe a live. Isso potencializa a audiência. O canal não é monetizado, eu não estou visando isso. Eu quero que mais e mais pessoas ouçam, recebam a palavra de Deus, que eu creio que é viva, que é poderosa e que penetra até a divisão da alma e do espírito, trazendo o efeito, o resultado daquilo que Deus pretende fazer em cada coração através da sua palavra. Porque lembre-se, tudo que Deus faz em nós e por nós, Ele o faz através da sua palavra e do seu Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela chega onde ela é pregada e anunciada. É o que eu pretendo. Boa noite, Moçambique. Boa noite, África. Boa tarde, Brasil e Américas. Bom dia, costa oeste dos Estados Unidos. Bom dia já também para uma parte da Ásia. Que Deus abençoe. Só que um bom dia do dia seguinte, da sexta-feira. E eu quero ainda fazer um outro pedido, além de compartilhar a live aí no compartilhar, tá vendo aí? Curtir, comentar, compartilhar. Você pode curtir e assim eu saberei que você está assistindo. Você pode comentar a sua opinião, aquilo que você quer expressar, mas principalmente eu espero que você compartilhe, porque você vai estar mandando para todos os seus contatos essa live. Eles receberão ali uma breve notificaçãozinha e poderão assistir a live se desejarem, ou não, se não quiserem, podem só ignorar. Ninguém vai se ofender, ninguém vai se aborrecer, ninguém vai ser incomodado por isso e nem pagar nada. Tá, falando em pagar, amanhã já é sexta-feira e é o dia das compras para o almoço, o projeto Arroz com Feijão para as crianças carentes lá de Moçambique, África, lá da vila de Nhamatanda, que fica a 120, 130 quilômetros da cidade da Beira, que é a segunda maior cidade do país, onde eu estive no mês de janeiro, juntamente com o pastor Adonoir Bom Tempo da Silva. E ali, alguns irmãos da nossa igreja, da Assembleia de Deus, Jesus é o Caminho, lá em Nhamatanda, desenvolvem um projeto de atender as crianças com comida. Outros irmãos de outras igrejas também. Mas também eu descobri que lá tem alguns oportunistas que dizem para os brasileiros, através das redes sociais, que estão fazendo um trabalho e não tem trabalho algum. Dizem que são missionários e nunca foram nem diáconos. Então, muito cuidado. Mas o que eu estou recomendando e ajudando, eu conheci, eu estive junto, inclusive cozinhei para as crianças. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de cozinhar. E eu tive ali a oportunidade de cozinhar, servimos ali um almoço. Para a gente aqui é muito simples, mas para aquelas crianças era algo sofisticado, porque tinha frango do Brasil, da Seara, fazendo aqui um merchan sem nenhum compromisso. Que chega caro lá, como quase tudo mais, porque é importado. Mas fizemos ali arroz, feijão, salada, frango ao molho e servimos para mais de 150 crianças. Mas em outros dias, também no domingo foi servido para mais de 220. Mas temos lá a jovem Tereza, que está fazendo esse trabalho aos sábados, e amanhã, depois da manhã é o dia de fazer esse almoço que chamamos de projeto Arroz com Feijão.
porque arroz lá já é um luxo. As pessoas comem no dia a dia a chima, que é um angu do milho branco, feito sem sal, sem óleo, às vezes com alguma folha amassada, a folha da mandioca, a folha da batata doce, ou do nhembo, que é o feijão andu aqui para nós, ou guandu no Nordeste. Então, um peixe frito já é um luxo, frango é só em festa, né? Não estou falando que todo o país é assim, mas eu estou falando que lá nessa vila, uma vila de 70 mil habitantes, que vive em extrema pobreza. Então, se você pode ajudar, você pode. Você pode ajudar ao menos orando. Orando para que Deus mude a situação daquele país, orando para que Deus levante ajudadores. Mas se você pode ajudar financeiramente, faça como eu estou fazendo para a glória de Deus. Ajude também. Fizemos essa campanha anteontem, ontem não foi possível fazer a live, e já conseguimos R$300. O alvo é 700 para comprar. Você pode estar pensando, mas é tanto dinheiro? Primeiro, é para muitas crianças. É para muitas, é para centenas de crianças, para oferecer algo básico. Comprar óleo, temperos, carvão, porque não se usa gás de petróleo lá, é carvão. E também arroz, feijão, e se for possível mais alguma coisa. É básico, é arroz com feijão, mas é para muita gente. O arroz é importado, por isso fica caro. E não tem outras opções, né? Então, se você pode, porque da última vez planejamos para umas 200 crianças e na verdade tinha mais de 300 e algumas que chegaram mais tarde foi embora sem comer, chorando. Isso é de cortar o coração. A nossa jovem lá que faz esse almoço, a Tereza, ela ficou mal. Ela ficou doente de ver aquilo, coração despedaçado. Boas-vindas, pastor Manuel Vicente Bernardo, que está aqui ao vivo conosco já e pode confirmar as palavras que eu estou falando aqui sobre a necessidade e a realidade do país Moçambique. Um país de um povo tão lindo, de um povo tão especial, mas que atravessa essa situação difícil e tem sido ajudada. Vários pastores do Brasil, várias pessoas têm ajudado, mas eu estou pedindo, o pastor Manuel está na Vila do Dondo, mais próximo à cidade da Beira. Eu estou pedindo para Nhamatanda, se você pode, ajude por favor. Eu vou deixar o meu zap, é o zap do meu, é o Pix, a chave Pix do meu zap, que eu disponibilizei, que eu criei especialmente para isso, para ajudar esse projeto. Não é o que eu uso lá da minha conta bancária. Esse aqui é um outro zap de uma outra conta só para isso, para esse projeto, para não misturar, para não ter problema, ficar, como dizem lá, limpo, sem problema nem nada. Então, eu estou me estendendo aqui para fazer esse pedido a você. Se for possível, durante a live já agora, se manifesta aí. E eu vou deixar o meu zap para você ajudar. Alguns ajudaram com 100, alguns ajudaram com 50. Mas se você puder ajudar com 30, com 20, com 10, é com o quanto você puder. Pode-se fazer zap a partir de R$1. Pix, aliás, né? Pode-se fazer uma transferência via Pix a partir de R$1. Então, ajude, por favor, se você puder. E se você não pode ajudar com dinheiro, ajude orando para que Deus levante outros ajudadores que podem ajudar financeiramente. Muito bem. Eu quero cantar uma música enquanto nos preparamos. Hoje é uma live especial porque é a conclusão do estudo da carta aos Hebreus. Chegamos ao capítulo 13. E eu quero cantar essa música, a música Pai, porque ela tem uma mensagem especial para nós e eu quero compartilhá-la então com você nessa hora. É uma oração que ao mesmo tempo é também
é um agradecimento, é um reconhecimento do quanto muitas vezes murmuramos e reclamamos, como dizem cá no Brasil, de barriga cheia, de boca cheia e reclamando. Mas vamos lá então à música. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro de mim? Vai, toda essa vida vai, e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim, em prazer ou mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concede tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer. Obrigado por suas palavras, pastor Manuel. Tá dizendo aqui que eu tô lindo porque eu estou com uma camisa moçambicana, ou uma camisola, como dizem lá. Pai, o que é melhor tu dás, e mesmo assim, tão ansioso eu sei que estou. Vai, toda essa vida vai, pedi, e dei tão pouco a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honra e sem valor. Mas ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concede tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, me concede tantos bens. Toma-me e faz-me diferente ser, agora junto a ti quero me refazer.
Aleluia, glória a Deus. É verdadeiramente uma oração, né? É um reconhecimento da nossa muita ingratidão, de quantas vezes, tendo sido tão abençoados, não somos agradecidos como deveríamos ser. Muito bem. Mais uma vez, boas-vindas a todos e a todas. Boa noite, África. Boa noite, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe, Cabo Verde e Moçambique. São países de língua portuguesa, como nós, ex-colônias portuguesas, e que agora já é noite, já são as 8h17 da noite. Também boa tarde a todo o Brasil e as Américas. Buenas tardes e bendiciones, hermano pastor Vicente Suasti Arce, em Guayaquil, Ecuador, de la Iglesia Bautista Memorial. Deus bendiga, hermano, amigo, e também a irmã Açucena. Também aqui a minha saudação aos que acompanham na costa oeste dos Estados Unidos, onde ainda é o final da manhã. Para você que acompanha em outras partes dos Estados Unidos e também aí na Europa, que Deus te abençoe. A palavra de Deus não está presa, porque nunca esteve, e agora ainda mais potencializada por meio da internet, né, que tem levado a tantos lugares. A quem acompanha também lá no Timor-Leste, lá próximo à Indonésia, olha, do outro lado, para lá da Austrália. E ali, é claro, agora já é o começo da manhã de amanhã, né? Já está amanhecendo, eles vão ver através da linha do tempo, porque essa hora é muito madrugada ainda. Mas que Deus abençoe. Congratulations, Pastor Ananda Das e your wife, Sister Kanika Das, in Tala, Bangladesh. We pray for your son Samuel. Saudações ao pastor Ananda Das e a sua esposa Kanika Das em Tala, Bangladesh. Estamos em oração pelo seu filho Samuel. É um casal, uma família de missionários bengalis, de Bangladesh, que fazem um lindo trabalho com muita oposição e perseguição dos extremistas islâmicos que tem ali. Mas eles fazem um trabalho com a alfabetização e evangelização de crianças, de meninas órfãs, porque elas se tornam, quando são órfãs e meninas, e ainda mais analfabetas, se tornam mercadoria, literalmente vendidas. Mas estamos orando, Deus vai levantar ajudadores para aquele trabalho. Bem, sem mais delonga, vamos à exposição do capítulo 13 da carta aos Hebreus, e depois dessa exposição, em havendo tempo, eu cantarei mais uma música que já está pronta aqui também. Estamos chegando ao último capítulo, que é a conclusão, e eu gostaria de fazer uma breve recapitulação dessa carta para você compreendê-la melhor quando for lê-la novamente, quando for estudá-la depois aí. Também quero dizer que se você não viu a exposição dos outros capítulos, estão todos na linha do tempo no Facebook, lá no Instagram também estão lá todos os capítulos, e também no YouTube. Só falta o de hoje. Quando terminar aqui eu vou postar. Você pode assistir aí em série, começa do começo, do 1 para o 13, e assim você vai ter todas as partes dessa carta, que foi escrita, como o nome já diz, aos hebreus. E o que são os hebreus? São pessoas de etnia hebreia. Os hebreus, indiferente da religião, eles são o povo de Israel. Lá tem muçulmano, tem cristão, tem ateu, tem judeu, né? E os cristãos do primeiro século não foram chamados de judeus, porque deixaram o judaísmo e vieram para o cristianismo. Por isso são chamados de hebreus. Essa carta nós não sabemos quem a escreveu. Nós, os crentes do primeiro século, sabiam, mas não deixaram nada registrado.
E também ela foi citada num concílio no ano 90 do primeiro século. Já era reconhecida como canônica, como palavra de Deus. Ela tem muito do estilo de Paulo, mas também não é igual às outras cartas de Paulo. Então era alguém que andou, que esteve muito com Paulo, quem sabe aprendeu com ele, e também porque Paulo sempre se refere a Timóteo como meu filho na fé. Aqui o escritor se referiu a Timóteo como o nosso irmão Timóteo. Então alguns detalhes me indicam que não foi Paulo quem a escreveu. Ela deve ter sido escrita antes do ano 70 do primeiro século, porque ela menciona como ainda acontecendo os sacrifícios e o serviço sacerdotal no templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70. Então, se ainda acontecia, foi antes do ano 70. E também, ela tem como um tema central, dominante, do começo ao fim, a superioridade de Cristo. E mostra que a nova aliança em Cristo é superior, é perfeita e eterna. Então, esse é o resumo da carta aos Hebreus. E vamos agora então ao capítulo 13. Você sabe, quando alguém está escrevendo ou conversando, quando chega no final e vai se despedir, vem então aquelas recomendações especiais. E é isso que acontece no capítulo 13, quando o escritor bíblico diz assim: permaneça o amor fraternal. Essa é a tônica de todo o evangelho para com os crentes. O amor fraternal, o amor de irmãos. Não fomos chamados isoladamente, fomos chamados em um corpo. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, e a amálgama, a liga que nos une uns aos outros como crentes, para que formemos o corpo de Cristo na terra, é o amor de irmãos em Cristo, o amor fraternal. Verso 2: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Hospitalidade, que não é só levar para dormir na casa da gente, é acolher, é alimentar, é receber com alegria. Lembrando que nos tempos bíblicos as coisas ainda eram mais difíceis do que hoje, não tinha uma rede de hotel, aplicativos, essas coisas, além da intensa perseguição em algumas épocas e lugares. Então era crente protegendo, recebendo, acolhendo crente. E aqui ele cita: alguns sem saber, praticando hospitalidade, receberam anjos. Exatamente. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Abraão. Vieram 2 anjos visitá-lo e ele os acolheu, serviu comida. E depois os anjos disseram: olha, assim diz o Senhor, daqui o tempo da vida, aproximadamente 9 meses, Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Uma promessa já que parecia já perdida. A promessa foi renovada e se cumpriu. A Bíblia também menciona que Ló recebeu 2 anjos em sua casa em Sodoma, como hóspedes, como visitantes, mas na verdade eram 2 anjos de Deus que o tirou daquela cidade que logo em seguida foi destruída. Então, a hospitalidade tem o seu valor, mas mesmo se não for para receber nenhum benefício, praticá-la é um gesto de amor cristão. Agora ele vai citar os presos, que nos dias que foi escrita essa carta, eram muitos presos, não porque eram salteadores, bandidos, malfeitores, mas por serem cristãos. Então, os judeus incitavam as autoridades romanas contra os cristãos, que os perseguia, e muitos estavam presos. É claro que também devemos nos compadecer dos presos por outras causas, mas esses aqui não tinham crime algum, senão o crime de confessar Jesus como seu Salvador e Senhor e procurar agradá-lo. E o escritor diz assim: lembrai-vos dos presos. Como que a gente vê alguém, como que a gente lembra do que não está vendo? É se importando.
Quando a gente está vendo, a gente lembra, né? Mas o preso estava lá, quem sabe, numa masmorra, uma prisão subterrânea, úmida, escura, esquecido, isolado, sem direitos, mas deveriam ser lembrados. Aqui diz o escritor: lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Isso é empatia. Mais do que empatia humana e emocional, é amor ágape. É o amor de Cristo em nosso coração. Amor ágape, porque ágape é a palavra bíblica para o amor que vem de Deus, que não é o amor eros da atração física e nem o amor fíleo, que é o amor da amizade humana apenas. Não, amor ágape, aquele amor que Paulo escreveu na carta aos Romanos, que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não vamos confundir com outros sentimentos. Agora, vamos ao verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Noutra tradução diz venerado. Venerado é algo que não é adorado, mas é venerado, é muito admirado, né? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Então nós temos aqui agora uma exortação final direcionada à vida familiar e à pureza moral e sexual. Digno de honra, venerado seja o matrimônio. É claro que tem toda uma propaganda massiva, midiática do mundo contra o casamento e contra a família. Mas a palavra de Deus diz que o casamento e o leito sem mácula deve ser venerado, admirado e buscado como um objetivo para cada moça, para cada rapaz. E para quem já se casou, para quem está solteiro, fugir da fornicação. E para quem está casado, fugir do adultério. Porque diz aqui a palavra de Deus, olha, aos fornicadores, pecado sexual entre solteiros, e aos adúlteros, pecado sexual entre casados, Deus os julgará. Ainda que ninguém tenha ficado sabendo, ainda que ninguém tenha visto, parece que ficou bem, ficou escondido, Deus o julgará. Vamos adiante. Verso 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, citando a palavra de Deus, não te deixarei, nem te desampararei. Costumes sem avareza. O crente, o cristão, o servo de Deus, não pode ser alguém avarento, sovina, ou como dizemos aqui no Brasil, mão de vaca. Aquela pessoa que não abre a mão, que não quer compartilhar. Eu sei de pessoas que ficam sem comer enquanto está a visita, até a visita ir embora. Esconde a comida. Costumes com avareza. Nós precisamos ser liberais, compartilhar. Isso faz parte da vida cristã. E sem medo, né? Que a palavra de Deus diz, não te deixarei nem te desampararei. Diz mais aqui, verso 6, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Não tem como ser crente fiel na base do medo. Nós precisamos de coragem, de fé, de ousadia. Cautela, sim. Cuidado, sim. Prudência, sim. Mas coragem também. E coragem é uma decisão mesmo com medo. A gente decide, vai com medo mesmo. Vamos ao verso 7. Agora está falando o nosso relacionamento com a nossa liderança. Os nossos pastores, em outra tradução também é chamado de guia, quer dizer, aqueles que nos apontam o caminho para servir a Deus. Diz assim, olha, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Não está dizendo de um pastor, de todos.
Com um a gente aprende alguma coisa, com outro aprendemos outra, com todos aprendemos o que fazer e às vezes o que não fazer, porque são pessoas humanas que também erram e falham, são sujeitos a falhar, e a gente aprende isso. Eu não vou fazer. Não é verdade, pastor Manel? E agora o verso 8, que é o resumo dessa carta para mim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e eternamente, ad infinitum, ou seja, nunca vai mudar, porque ele ressuscitou em corpo de glória. Ele foi morto, mas eis que vive para todo sempre. Sua palavra não cai por terra, suas promessas não falham, e tudo quanto ele prometeu será cumprido. Verso 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos, que de nada aproveita aos que a eles se entregaram. É porque os hebreus ainda estavam muito presos na sua mente às comidas, aos rituais do judaísmo. E Paulo diz, olha, o que fortalece a nossa vida espiritual é a graça de Deus, não é o ritual alimentar da lei, mas não. Estamos numa nova aliança, não é mais isso. Vamos agora para a segunda parte, que vai do verso 10 em diante. O altar e os sacrifícios espirituais da nova aliança. Aqui o escritor ele fecha esse tema, que aqueles sacrifícios e aquele altar lá do templo em Jerusalém, que eram a base daquela antiga aliança da lei, eles são inferiores e já eram inferiores, né? E já passaram. Depois vai dizer que nós estamos numa nova aliança, e diz assim: temos um altar, verso 10, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Aqueles lá que não criam que Jesus é o Cristo, que ele é o Cordeiro perfeito, que ele é o sacrifício eterno validado por Deus, e que ele basta, e continuaram servindo conforme a lei lá no tabernáculo de Jerusalém, não podem comer da mesa do Senhor, que nós comemos, do altar do Senhor, da ceia do Senhor, por exemplo, e também do seu altar, do seu banquete espiritual. Por isso ele diz, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Você sabe disso, né? Tiraram Jesus de Jerusalém, andando e carregando aquela cruz, e o pregaram fora da cidade, num monte chamado Gólgota. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Ele foi levando grande humilhação pública. Nós também, como crentes, somos muitas vezes humilhados, vituperados, por causa do nome de Cristo. Mas vamos carregar com alegria, como ele também carregou o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A base da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus não é uma cidade do Brasil, uma cidade da África, uma cidade da Europa, ou uma cidade do Oriente Médio, como Jerusalém, por exemplo. É claro que todos nós temos a emoção e o desejo de conhecer e estar naqueles lugares onde aconteceram os eventos bíblicos. Mas isso não é a base da nossa fé. Não está baseada numa cidade terrena, mas está baseada na nova Jerusalém celestial, que diz, olha, mas buscamos a futura. Verso 15, portanto, ofereçamos sempre por ele, Jesus, a Deus, o Pai, sacrifício de louvor. Não é mais o sangue de bode, de touros, de novilhos, de cordeiros,
de pombos, ou de cereais, ou de azeite, mas é o sacrifício, diz aqui, de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Maravilha, né? É algo espiritual que sai de dentro de nós, pela nossa boca, quando nós confessamos, quando nós glorificamos, quando nós proclamamos a palavra de Deus, quando nós honramos a Deus com as nossas palavras e também com os nossos atos. E agora, meus queridos, já chegamos à última parte do último capítulo da carta aos Hebreus, que é dos versos 16 ao 25. Vamos então para essa reta final. Recomendações finais e saudações. Lembre-se que se tratava de uma epístola, uma palavra arcaica, antiga, em desuso, para carta, que também já está se tornando arcaica e em desuso. A gente manda hoje texto no Zap. A gente manda hoje mensagem de SMS, né, pelos meios eletrônicos. Muito raramente aqui no Brasil alguém manda carta um para o outro, né? Então já se tornou também uma coisa obsoleta ou ultrapassada. Mas em tempos antigos, os escribas, que eram poucos, né, que poderiam ter material e capacidade de escrever, escreviam cartas que se tornaram praticamente documentos, né? E esse aqui é um deles. E diz aqui, olha, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Beneficência, agir para fazer o bem. Não é desejar o bem, é agir para fazer o bem, causar o bem, realizar o bem. O que é o bem? É aquilo que proporciona um bem-estar, uma comodidade, um conforto, um alívio para o que está sofrendo. Como, por exemplo, o projeto Arroz com Feijão para as Crianças Carentes em Moçambique no próximo sábado. É um projeto beneficente, benemérito, para causar, levar o bem para crianças que estão desnutridas, desnutrição que se reflete no crescimento, na saúde, na escolaridade e também na própria alegria de viver. Muitas crianças que estão moribundas, adoecem facilmente, o sistema imunológico fica baixo. E quando a gente age para fazer o bem, como a Tereza vai preparar esse almoço e nós vamos ajudar, é o que está dizendo aqui, olha, beneficência e comunicação. Comunicação é saber o que acontece e agir para fazer alguma coisa. É tipo, eu não vejo, então o que não é visto não é lembrado, então eu não sei o que se passa e estou muito bem assim, porque o importante é que eu estou bem. Olha, quem tem realmente o amor de Deus no coração não estará bem se ver o seu irmão passando necessidade e não tentar ajudar e fazer alguma coisa. A própria carta lá de 1 João, o apóstolo diz, se alguém vir o seu irmão passar necessidades, tendo com que ajudar e não fizer nada, estará nele o amor de Deus? É uma pergunta de retórica, uma pergunta que já se autorresponde. É o mesmo que dizer, não estará nele o amor de Deus. Vamos adiante. Obedecei. No verso 7 diz, lembrai dos vossos pastores. O 17 diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Sabe, não sei como que está em outros países, mas aqui no Brasil existe um contingente enorme de pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, crentes e que estão desigrejadas, que não frequentam igreja evangélica com compromisso de membresia, de congregar, de estar ali realmente participando da vida da igreja local, que é o nosso ponto de contato com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo na terra tem como sua expressão física e visível a igreja local. Então, se eu me recuso e rejeito a igreja local, eu estou rejeitando o corpo de Cristo.
Estou me enganando, auto-enganando, enganando a mim mesmo, dizendo, eu estou bem, eu sou crente, eu sirvo a Deus do meu jeito, conforme a minha cabeça, eu cuido eu mesmo da minha vida espiritual, mas o texto está dizendo, lembrai-vos dos vossos pastores. E agora o 17, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Alguém poderia objetar dizendo, pastor Paulo, mas e quando o pastor é assim, assim, assim? Olha, se ele está desqualificado, comprovadamente desqualificado para ser um pastor, procure outro, com muito cuidado, com muita cautela. Porque às vezes você pensa que o pastor é o problema, que a igreja é o problema, mas o problema é você, e onde você vai, o problema vai junto, porque você é o problema. Não se submete, não se compromete, não tem assiduidade às reuniões, não contribui financeiramente, não dá bom testemunho. Eu estou falando você de forma genérica, não estou apontando ninguém. Muito bem, vamos à frente. Porque velam por vossas almas, e que o façam com alegria, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Sabe, tem ovelhas, tem crentes em igrejas locais que fazem o pastor gemer. Dá muito trabalho. Persegue. São desobedientes. Vive em ferrenha oposição à liderança. E isso causa gemidos. Isso não tem utilidade. Orai por nós, diz o verso 18, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Orai por nós. Nós devemos reconhecer que necessitamos da ajuda espiritual em oração. Mas a gente precisa orar. Não é dizer, vocês oram por mim enquanto eu vou fazer outra coisa. Não. Precisamos e devemos orar uns pelos outros. Verso 19, rogo-vos com instância que assim o façais, para que o mais depressa vos seja restituído ou devolvido. Parece que o escritor também estava preso, como Paulo esteve preso, né? Agora os versos 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, a aliança do sangue de Jesus é eterna. A da lei vigorou até João o Batista, mas em Cristo é eterna, nunca mais será feita outra ou necessitará de outra. Por isso que diz, pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Ele tem pastores aqui na terra, mas ele também é o grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Escreveu rápido, né? 13 capítulos, e diz que escreveu abreviadamente, é porque tinha muita coisa para dizer. Verso 23, sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Então observe que aqui ele se refere a Timóteo como o irmão Timóteo. Por isso, particularmente, eu penso que não foi Paulo quem escreveu esta carta, porque Paulo sempre se referia a Timóteo como o seu filho na fé. Agora aqui se refere a Timóteo como o nosso irmão Timóteo. Saudai a todos os vossos chefes, que quer dizer lideranças, e a todos os santos, que quer dizer os irmãos na fé. Os da Itália vos saúdam. Então, provavelmente, o escritor aos Hebreus também estava preso em Roma. Eu penso, eu deduzo, o texto da carta não diz, mas os de Roma vos saúdam. Roma, os da Itália vos saúda, os de Roma, né? Roma é na Itália. Os da Itália vos saúdam. E por fim, a bênção do verso 25. A graça seja com todos vós.
Amém. Será que dá tempo ainda de mais um hino? A graça seja com todos vós. O que nós mais carecemos é da graça de Deus. O favor não merecido com o qual Deus nos tratou, dando o que nós não merecemos e deixando de dar a condenação que nós merecíamos. Como o Senhor é bom, né? Maravilhoso. Então vamos para essa música. Vamos achar aqui. Sonho. É um hino que fala do céu, do arrebatamento da igreja e da nossa subida com Cristo para estar para sempre com Ele. Depois desse hino eu já vou orar e quero convidá-los a orar comigo. Mas antes de cantar eu quero renovar o meu pedido duplo. Primeiro, compartilhe a live com seus contatos. Segundo, bem-vinda a pastora Leila Lemes. Em segundo lugar, se você pode ajudar a que preparemos o almoço, o arroz com feijão para as crianças carentes em Moçambique, não é luxo, é básico, arroz com feijão. No próximo sábado, ajude, se possível até amanhã, porque lá está 5 horas mais tarde do que aqui. Então amanhã, quando forem 7 da manhã aqui, já é meio-dia lá. É hora de sair e comprar os ingredientes para o almoço. Lá está a chover muito há vários dias, às vezes compromete a locomoção, é muito barro, muito matope, como dizem lá. Então, se você puder ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp, que é a minha chave Pix para esse projeto, tá? Com quanto você puder, faça isso de coração, com amor, porque está dentro do que a palavra de Deus nos ensinou nessa hora. Então vamos ao hino. Como vai estar meu coração com tanta emoção quando a trombeta ecoar? Sei que vai ser algo tão bonito quando lá do infinito Jesus me encontrar. A igreja irá subir de branco e cantando Santo, Santo quando o dia chegar. E ao entrar no paraíso deste corpo não preciso, pois por outro vou trocar. Vou começar de novo porque eu perdi do playback. Vamos lá. Agora vai ficar bom. Como vai estar meu coração com tanta emoção quando a trombeta ecoar? Sei que vai ser algo tão bonito quando lá no infinito a Jesus me encontrar. A igreja irá subir de branco e cantando Santo, Santo quando o dia chegar. E ao entrar no paraíso deste corpo não preciso, pois por outro vou trocar. Sonho com esta cidade onde não existe dor, só reina o amor e felicidade. Sei que não será um sonho, não, isso eu posso crer, os meus olhos irão ver, será realidade. Nas ruas de ouro eu quero andar,
Das coisas passadas não vou me lembrar, e junto da igreja minha alma deseja a Deus adorar. É um playback diferente, ficou com uma outra edição e eu não vou me arriscar a fazer mais feio aqui, né? Vamos então orar a Deus nesse instante? Por favor, lembre-se dos meus 2 pedidos: compartilhe a live e ajude o projeto Arroz com Feijão para as crianças carentes de Moçambique, por favor, tá? Ajude orando, ajude ofertando. Ana Maria Carlos, seja bem-vinda. Bem-vindo a todos que chegaram depois do começo. Daqui a pouquinho estará na linha do tempo aí para você ver de novo do começo e ver também as ministrações anteriores. As 13 ministrações estarão disponíveis na linha do tempo no Facebook, no Instagram e no YouTube para você acompanhar se você perdeu alguma. Vamos orar? Querido Pai Celestial, abençoa e prospera, Senhor, esta ministração, esta palavra e também esses pedidos de ajuda. Que os corações se enterneçam, Senhor, diante do toque do Teu Espírito Santo e nós consigamos esse alvo de R$700 para fazer um almoço para 350 crianças. Supre para aqueles que desejam colaborar e não têm condição. Toca o coração dos que têm condição, mas não estão sentindo desejo. Também prospera a Tua palavra que foi ministrada, que ela continue falando, seguindo adiante, alcançando vidas mundo afora, Senhor, através da internet. Abençoa cada lar, cada família, ao alcance, Senhor, dessa palavra. A vida financeira, a vida familiar, a vida espiritual, a vida profissional, os estudos daqueles que estão estudando. Abençoa a nação de Moçambique, muda a sorte, a condição daquela nação tão preciosa, tão especial e tão sofrida, Senhor. Envia o Teu socorro, a intervenção do Teu poder, diante do qual nada pode resistir. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, sua família. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.